Outra coisa Eu tenho importante uma é em lista aqui São, depois, a gente vai aprofundar no bate-papo, mas tem uma lista aqui de tá. governadores e senadores que depois a gente vai comentar também. Em São Paulo, a diferença não foi de 30 pontos, foi de 100%. No Rio de Janeiro, Tá aliás. dando. No É Rio isso de aí, estava Janeiro, dando exatamente ao contrário, né? Tem aqui exatamente IPEC, o contrário. Tarcísio 31, Haddad 41, e a realidade foi praticamente o contrário. Tarcísio 42, Haddad 35. Isso que eu falei só do IPEC, tá? Tem Datafolha e Quest também para sentar marreta. No Rio, os caras inventaram um empate técnico entre o Castro e o Freixo e deu 100%. 100% não é erro. É assim, é absurdo. Agora, tem alguns pontos que a gente tem que levar em conta que as pessoas não estão levando em conta. Primeiro, que o Bolsonaro tem um espaço para crescer enorme em São Paulo. O Tarcísio, o eleitor paulista é um eleitor técnico, é um eleitor antipetista, né? Tem muito espaço para o Bolsonaro crescer em São Paulo, 10 pontos percentuais em São Paulo são 3 milhões de votos, né? Para quem acha que a eleição tá para o PT. Outra coisa importante, Rapidinho, Ferri, só para não pular São Paulo, tô vendo aqui, ó, por exemplo, astronauta Marcos Pontes, ele fez 49,68, tá? E o presidente Bolsonaro fez 47,71. É dizer o seguinte, teve gente votando, então, no astronauta Marcos Pontes que não votou no presidente. Ou, quiçá, tenha votado no Lula. É isso que está gerando no pessoal esse estranhamento. Como é que pode fazer um congresso tão cheio, tão repleto aqui do... Está muito à direita esse congresso. Isso daí eu já estava falando também, que desde 2013, a análise política, né? Desde as manifestações de 2013, impeachment 2016, eleição do Bolsonaro em 2018, a gente teria esse congresso um dos congressos mais conservadores das últimas décadas. Isso daí está correto. Já tem uma base para a maioria para mudar qualquer lei, tá? Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento é algo factível para mudar ano que vem, no meu entendimento. Só para citar um exemplo. e tem a maioria no Senado também, né? Só para deixar claro aí que tem a maioria no Senado também agora, né? Isso é um ponto importante. Eu não estou muito preocupado em si, porque o presidente, às vezes, ele não fala para um público também que não vota nele. Então, agora eu acho que nesse segundo turno, ele tem que falar para o público que também não vota nele, capturar esse público. Essa história de que as pessoas não trocam de voto é uma mentira, principalmente os mais humildes. Os mais humildes trocam de voto assim, ó. Assim, ó. Então, em 2 pontos são muito importantes. Primeiro, Minas Gerais, que não tinha palanque, vai ter palanque agora. Minas O presidente Gerais é está o indo para segundo, lá. segundo maior colégio eleitoral. Então, um apoio do Zema lá, uma diferença de 10, 15 pontos em Minas Gerais são 2,5 milhões de votos. Outra coisa, que é importantíssima no segundo turno, importantíssima. A gente sabe que no Nordeste, desculpe o perdão aqui da palavra, né, uma putaria, o cara vai levar o eleitor de ônibus para votar, um monte de deputado estadual, um monte de deputado fazendo, todo isso que não vai acontecer no segundo turno. O PT já elegeu 3 governadores, na sexta-feira é feriado de funcionalismo, na véspera do segundo turno, e a abstenção no Nordeste vai explodir no segundo turno, principalmente dos eleitores mais humildes. Aí o Lula vai perder votos também bastante. Então a eleição está completamente aberta e eu acho que o Bolsonaro é favorito. Tá? Uma das coisas, um dos efeitos, uma consequência natural da desmoralização dos institutos de pesquisa é que cada vez mais os agentes políticos, os candidatos, principalmente agora também que passou a eleição para deputado federal, estadual e também muitos dos casos para governador, como eles estão vendo que o instituto de pesquisa está desmoralizado, eles ficam mais confortáveis para apoiar o Bolsonaro. Né? Isso daí também é um efeito que é esperado. Eu já recebi algumas ligações aqui de deputados federais que foram eleitos, a maioria deles de primeira eleição, falando, olha, contem comigo, vou rodar aqui no estado, pelo menos 4 estados, falando que vão levar essa bandeira adiante. Porque não faz sentido você ter um Congresso à direita e um presidente à esquerda. E também isso vale para governador. Eu imagino que o Zema, que já tem uma convergência natural de ideias com o Bolsonaro, principalmente na parte econômica, eu acho que agora ele está imaginando que
quanto ruim seria um governo Zema com o Lula presidente. Porque o Lula, ele não é igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, ele não vê cor partidária. Ele faz a transferência que tem que ser feita, ele luta ali para reduzir o preço dos combustíveis, oferece compensação aos estados. O Lula não. O pessoal da esquerda, ele pensa estritamente político, eleitoral. Eles não vão, em hipótese nenhuma, dar de mão de graça a possibilidade de um adversário seu em um estado, né, dar uma verba a mais, um orçamento a mais, ou qualquer coisa que o seja. Para ter uma noção de como o mercado não esperava e quão grandiosa foi essa vitória da direita, a Bolsa está na máxima do dia, sobe 5%, e o dólar está na mínima do dia, cai 4,20%. Então, a Bolsa em dólar que sobe quase 10% hoje, né, de tão grandiosa foi essa vitória da direita, né, e os analistas enxergam claramente a possibilidade do Bolsonaro vencer. Eu, inclusive, acho que não vai ser não dá para subestimar nunca a esquerda, mas eu acho que é grande chance dessa eleição virar, né? Agora temos os embates diretos, temos os... Tempo de televisão igual. Tempo de televisão igual, temos os debates, vai ter uma abstenção enorme no Nordeste, com esses 3 governadores já eleitos. O voto do Cabresto lá, que dizem que não acontece, mas acontece muito no Nordeste. Muita gente é levada para votar em ônibus e tal. São milhares e milhares e milhares de prefeituras e coisas. Então, isso vai mudar muito. E eu falei em todas as minhas análises, né, que eu tinha dado 46 para o Bolsonaro, 41 para o Lula. Eu falei em todas as minhas análises que não fazia sentido algum o Bolsonaro fazer menos votos em 2022 do que fez em 2018. E não fez. Efetivamente, fez 2 milhões de votos a mais. E o detalhe, o que as pessoas não têm noção de quanto essas pesquisas mexeram nas eleições, mexeram muito nas eleições. Eu ia perguntar isso, Ferri. No âmbito presidencial, você consegue enxergar que as pesquisas deram uma manipulada na questão de transferência de votos, a desidratação do Ciro, talvez? O Ciro perdeu 4 a 5 pontos nisso aí, tanto que eu tinha colocado até 43 para o Lula e o Lula fez 48. Esses 5 pontos vieram do Ciro. Outra lenda que existe é a seguinte, que os votos do Ciro migram para o Lula. Não migram. Os votos que migraram do Ciro para o Lula já migraram. O que sobrou, o Ciro em 2018 fez 12,5%. O que sobrou de voto do Ciro é 70-30 Bolsonaro. A Tebet é uma candidata de centro. Mas eu vejo ela, talvez ela apoie o Lula, mas eu vejo ela os votos da Simone mais migrando para o Bolsonaro, que tinha que migrar, já migrou para o Lula no primeiro turno. Então é 70-30 Ciro e Tebet. A eleição está muito apertada. O Dávila 100% Bolsonaro, são 500 mil votos. Então a eleição ela está muito apertada, cara. A eleição ela vai ser 1 milhão de votos para cá e para lá. Só que tem alguns detalhes que são importantíssimos. Tem mais uma parcela do auxílio emergencial. A Petrobras tem 7% de gasolina para baixar, 7% para baixar de diesel. A economia está melhorando muito. As pessoas estão percebendo essa melhora econômica. E 30 dias é uma nova eleição. Tanto é verdade que a Bolsa está subindo 5, está na máxima, não para de subir, e o dólar não para de cair. Essa é a realidade. Né? E o que acontece? Se o mercado estivesse precificando o Lula, certamente não estaria com esses números. Não estaria. Os grandes bancos, a Faria Lima aqui, né, perdão da palavra, estava apoiando o Lula. Né? Essa é a verdade. Né? E a verdade agora é que o gato subiu no telhado. Né? Ou seja, tem uma chance grande do Bolsonaro virar a eleição, muito grande. As pessoas acham que não, é só 2 pontos. Cara, mas assim, Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, o que o Tarcísio vai virar de voto, cara que votou Lula no primeiro turno e vai votar no Bolsonaro no segundo turno em São Paulo, vocês podem me cobrar isso. Essa live está sendo feita no primeiro dia depois da eleição. Vocês podem me cobrar. O Bolsonaro faz mais de 55% no segundo turno em São Paulo. Tá? Podem me cobrar isso. Ele teve 47,7 agora. Ele vai crescer 8 pontos em São Paulo. Bota aí no total do eleitorado. Isso dá 2,5 milhões de votos. Por aí. Sim. Tá?
Então, assim, vai ser parelho, vai ser apertado, né? E são vários fatores aí no meio que vão eleger. Agora, Minas Gerais, que estava sem palanque, que é o segundo maior colégio eleitoral, ali o Zema estava naquela de, pô, apoio, não apoio, apoio, não apoio, era um apoio meio velado. Agora ele já ganhou, ele vai apoiar. Ele vai apoiar o Lula. Ele já falou isso ontem, né? Então, cara, ali, se o Zema virar Detalhe, Ferri. 10%, olha só, calcula 10%, 10 pontos a mais para o Bolsonaro em Minas Gerais, 53 a 47. São mais 2 milhões de votos para o Bolsonaro. Se somar essa previsão tua de Minas com São Paulo, já dá para passar a fatura. É apertado, né? Como você falou, vai ser coisa ali de... Não é, sabe por quê? Por causa que as pessoas estão enganadas Você demais. acha que em Minas vem voto do Lula para o Bolsonaro? É isso? Acho que vem em São Paulo também. E outra coisa, as pessoas estão equivocadas com relação à migração do Ciro Tebet para o Lula. As pessoas consideram que vai migrar mais do Ciro, vai mais para o Lula, não vai mais para o Bolsonaro, porque os votos do Ciro já migraram no primeiro turno. Eu cito aqui 3, 4 artistas que eram ciristas e tiveram que ir de Lula para fazer voto útil, ou seja, eles puxaram todos os eleitores, né? E a Tebet, que as pessoas acham que é 50-50, não é. Eu vejo aqui no meu meio, inclusive, né? Muita gente dizendo que foi de Tebet e vai de Bolsonaro. Outra coisa importante é que as pessoas, muita gente que votou nulo, vai recuperar o voto também, que é o antipetista. Então, tem uma série de fatores... Sentiu o perigo chegando perto, vai despertar agora, Deus quiser. Outro ponto importante. O Lula não faz nada com esse Congresso. São 200 deputados de direita, 150 deputados de centro, né? E esse Senado, o Lula não vai fazer nada. Então o Lula também vai ter que dar uma guinada imediatamente para o centro. Porque se ele não guinar a campanha para o centro, agora ele vai perder a eleição. Tá falando aqui numa matéria base de governo 273, probabilidade de deputados federais. O PL está com 99 desses 273, né? E esses 273 representam 53% da Câmara. Isso daí já é maioria para lei ordinária e lei complementar, inclusive, né? Que exige a maioria absoluta, que é a maior parte das cadeiras e não dos presentes. Então, assim, o Congresso tá... Isso me entra na cabeça, porque eu tô com a lista aqui, olha só. Eu vou passar o olho nos senadores. Agora, Eduardo, para quem tem um público fiel e mais de 1 milhão, 2, 3 milhões vão assistir essa live aqui, não é hora de falar em... Acabou o primeiro turno. Agora é uma nova eleição, né? E o público, os eleitores do Bolsonaro são muito mais engajados, são muito mais suscetíveis a conseguir virar um voto do que os petistas, né? E ali no Nordeste, a gente vai ter uma abstenção maciça. Piauí, Rio Grande do Norte e mais um outro estado elegeram 3 governadores petistas e as pessoas não vão votar no segundo turno. Tu pode me cobrar. Vai dar abstenção recorde nesses 3 estados no Nordeste. E olha a votação que fez o Lula. Né? Bota aí, aumenta a abstenção no Nordeste. Olha a votação que fez o Lula nesses 3 estados que o PT ganhou no Nordeste. Aí já tem assim, São Paulo, Minas Gerais podem decidir as eleições, podem, mas são N fatores que podem ajudar. É uma nova eleição agora e as pessoas não estão enxergando isso. Acham, não, mas só falta 2 pontos para o Lula ganhar. Não falta 2 pontos para o Lula ganhar. Não é assim, não é essa coisa. A abstenção foi quanto? 20, 30 milhões, sei lá? 21%. 21% de abstenção. 30 branco e nulo, que é uns 4? Não, foi mais. Foi 8, eu acho. Deixa eu ver. Foi uma cacetada, cara. Foi alto pra caralho. Ó, Rafael Fonteles ganhou no Nordeste, Piauí. Eumano de Freitas ganhou no Ceará. E Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Soma aí esses 3 estados, vê quantos votos vai dar. Abstenção, olha quantos votos fez o Lula nesses 3 estados. Olha que vai crescer a abstenção nesses 3 estados. Pode tirar aí 1 milhão de votos do Lula aí no segundo turno. Isso aí, só nisso aí. Aí a gente tem São Paulo,
que o Tarcísio vai trabalhar muito duro. O Tarcísio está eleito em São Paulo, né? A gente tem que dar os parabéns para o Tarcísio, que é um cara Sim. emergente na política, sem traquejo, sem a manha eleitoral, mas com uma rejeição baixíssima. Ele vai puxar muito voto para o Bolsonaro, né? Foi o Bolsonaro que fez campanha para ele no primeiro turno, agora é o contrário, né? E o PT tem uma rejeição muito grande em São Paulo, muito grande. Então a gente pode ver uma surpresa aí no segundo turno em São Paulo e em Minas Gerais, com uma forcinha do Zema, também vira aí. Bolsonaro sai de 43, pode ir para 53. Tá? Se acontecer isso em São Paulo e em Minas Gerais, aí a coisa já... Assim, cara, a eleição está muito em aberto, né? Eu percebi assim que muita gente desanimou, cara, mas assim, com esse Congresso, com esse Senado, né? O Brasil nunca acordou tão de direita quanto acordou em 3 de outubro de 2022. Impressionante. Foi um fenômeno, né? Assim, e eu não acho, principalmente os senadores, tá? 9 senadores são muito ligados ao bolsonarismo, né? Ao Bolsonaro. Os outros 6 não tanto, mas todos vão fazer campanha forte no segundo turno. Então, vai ser muita gente dedicada nas redes sociais, e a campanha está completamente em aberto. O mercado financeiro hoje deixa isso claríssimo aqui, né? Que a chance de virada é grande. Pessoal, só para citar, só para voltar aqui na questão dos dados, olha só, Datafolha em São Paulo, a previsão do Datafolha, eu peguei esses dados aqui do Paulo Figueiredo, ele estava lendo, inclusive, na tela lá no Jovem Pan, agora há pouco. Ó. Datafolha dava Márcio França 45, astronauta Marcos Pontes 31. Foi o contrário. O astronauta fez 49 e o França 36. Né? A gente mesmo, por estratégia de campanha, eu aconselhei a campanha do presidente, a gente fazer uma ação de campanha na reta final em Santos. E a gente fez uma motociata de Praia Grande para Santos. Porque ali o pessoal falou, ali é a área do Márcio França, tá cabeça a cabeça, e no final acabou sendo aqui, são 9 com 4, 13 pontos de diferença deu a favor do astronauta, que pelo Datafolha estava atrás. Vou só citar agora, Espírito Santo, IPEC, Rose de Freitas estava com 44 no IPEC, e o Magno Malta perderia essa eleição, porque teria 37. Ocorreu também mais uma virada. Magno Malta terminou Eduardo, 41, Rose de Freitas 38. Nenhum erro foi favorável à esquerda? Nenhum, nada. Por que será? Não, nenhum foi favorável para a direita. Né? Nenhum foi favorável para a direita, né? Exato. Não, aqui tem uns casos aqui que são bizarros. O pessoal não está se dando conta, porque é um estado pequeno, mas olha o Tocantins. O Tocantins, a professora Dorinha, pelo IPEC, tinha 19 e a Cátia Abreu 18. Um empate técnico, 19 e 18. Terminou com a professora Dorinha 50,42 e a Cátia Abreu 18,50. Errou aqui só uns 30%. Não, mas no Rio de Janeiro foi o dobro. Foi 100%. O Rio de Janeiro foi muito bizarro. Isso aí, me desculpa, mas isso aí não é erro, cara. Impossível tu fazer... Rio Grande do Sul também, ó. Rio Grande do Sul estava dando pelo IPEC aqui, ó, Leite 40, Onix 30. E aí acabou que o Onix fez 37-26 contra o Leite. Exato. Não, e o Leite quase não foi para o segundo turno, né, cara? Por 1.500 votos, ele quase não foi para o segundo turno. Eu te digo, pro Onix teria sido melhor com o PT, hein? Pro Onix teria sido melhor. Os votos do Leite poderiam ir mais facilmente. Sim, verdade. Porém, é melhor pro Bolsonaro sem o PT no segundo turno. Sim. Você não vai ter uma parte ativa dando porrada no Bolsonaro ali. O Leite, eu não vejo ele fazendo campanha igual o PT faria. Não, de jeito nenhum. Se ele bater, ele perde a eleição. Ele vai ter que tergiversar, entendeu? Saboar. E o Leite não é burro, né, cara? Então, não. Ó, na Bahia, eu não sei o que vai acontecer, tá? Que foi um estado que praticamente definiu a eleição. 4 milhões de votos a mais para o PT. Ali, o ACM Neto ficou se bobeando para ver se apoiava o presidente, não apoiava, ficava em cima do muro, fez uma sinalização, não fez nada, quase perdeu a eleição, e agora no segundo turno, se ele não fizer nada, ele vai perder a eleição. Então ele está aí com uma escolha de Sofia.
A né? diferença dele para o candidato do PT é exatamente a pontuação que o Roma fez. Se o Roma migrar os votos dele para o ACM ganha do PT na Bahia. Assim, se o Bolsonaro conseguisse esse palanque na Bahia, estava decidida a eleição já, né? Entendeu? Porque ali é um palanque muito grande e muito favorável ao Lula, né? Se o ACM fizer uma sinalização aí, conseguir costurar algum acordo que coloque o ACM aí apoiando o Bolsonaro, meu Deus do céu, primeiro que ele ganha a eleição, né? E vira a eleição nacional. Porque eu, as pessoas têm que entender o seguinte, quem é que não vai virar o voto? O voto não vira de jeito nenhum. Classe média e classe alta. É muito difícil de virar o voto da classe média e classe alta. Agora, a classe mais humilde, os caras viram voto. Os caras trocam voto. O cara votou no Bolsonaro, votou no Lula. Votou no Lula, vota no Bolsonaro. Né? E isso é a maioria hoje dos votos. São 60% dos votos no Brasil. Né? Então, Você, cara, você, você acredita que o melhor seria trabalhar aí em São Paulo e Minas Gerais, porque tem um campo mais favorável com as eleições aí prováveis do Tarcísio e a já reeleição do Zema? Ou você acredita que a aposta das fichas deveria ser mais na Bahia, que é um não, terreno São Paulo e mais. Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, porque São Paulo, cara, ele fez 53% em 2018, né? Dos vales, né? No primeiro turno. No segundo turno eu não me lembro aqui, mas eu posso abrir aqui. Mas se ele repetir essa votação, acabou a eleição, praticamente, porque ele puxa voto do Lula. E outra, né? A conta, o Lula ficou 5 milhões e meio de votos na frente. A conta não é Bolsonaro tem que fazer 5 a mais. 2 milhões migram do Lula, 1,5%, 1,5 milhão de votos. Migra do Lula para o Bolsonaro, acabou. Entendeu? Porque as pessoas não estão trabalhando bem o Ciro e a Tebet. As pessoas acham. O que sobrou de voto do Ciro, eu arrisco a dizer que é 75% do Bolsonaro. Porque todo mundo já migrou para o Lula. E da Tebet, eu arrisco a dizer que é 70-30. Tá? E se tu fizer essa conta e jogar os 0,5% do Dávila para o Bolsonaro também, fica muito apertado, cara. Vai ficar 51,5 a 48,5, 51 a 49, e nós estamos falando de 1,5 milhão de votos, cara. É muito apertada a eleição. A eleição está muito apertada, né? E as pessoas não estão enxergando isso, né? Tem gente que A gente acha, está falando não, de migração do Ciro para o Bolsonaro, então você aposta, vai dar 75, aí uns 25. 2 uns quebrados, 2 milhões e alguma coisa de votos. E 75, 25 e 70, 30 na Tebet. Eu boto 60, 40 na Tebet, fazer as simulações e eu jogo 100% do Dávila e do resto ali. A Tronic bota metade, metade. Aí se tu botar isso aí na balança, cara, e aumenta a abstenção nos 3 estados do Nordeste lá, que tem 20 milhões de votos, tem 15, 16 milhões de votos. Aumenta a abstenção lá, mais 10 pontos percentuais. Tu vai ver quase um empate já. Isso que eu não estou falando. Eu não estou falando de Minas Gerais e eu não estou falando de São Paulo, Não, nem da se Bahia. você, se você for considerar só que você está falando de imigração da Tebet, né, 60%, do Ciro Gomes 75% e Soraya, se isso daí for para o Bolsonaro, ele já está empatado com o Lula. Não precisa Tira nem da abstenção no Nordeste. Soraya bota metade, metade, e o Dávila passa tudo. Os caras do Novo não votam É, no Lula. vai dar mais ou menos isso daí, já dá o empate. E aí você está adicionando ainda a questão da abstenção, porque não vai ser mexida aquela máquina do PT para levar a Não galera para vai. votar, porque os governadores já Não estão vai. confortáveis e eleitos. Não vai. Os governadores já estão eleitos. E outra coisa, as pessoas não vão votar. Elas já votaram e elas não vão votar no segundo turno. Né? Tem que entender que aonde tem uma maior abstenção é no 0 a 1 salário mínimo, que é principalmente o eleitor mais pobre analfabeto. Você não vai votar. Não vai votar. Então, se pega numa eleição que o cara já votou para governador, ele tem que ir só para votar para presidente, e ainda tem um feriado do funcionário público na sexta-feira, véspera da eleição, né? Tem mais esse detalhe aí, né? E funcionário público a gente sabe, né, que a maioria é de esquerda, né? E o judiciário, então, sei lá, 90%, né? Então, tu vai fazendo essas contas, né? E eu até fiz um post agora falando o seguinte:
Se tivesse, eu abri falando isso, se tivesse virado 3 pontos para o Lula, eu decretava hoje já a vitória do Bolsonaro. Só que é ruim, porque aí, porra, todo mundo já fica, né, no já ganhou, já ganhou e oba-oba e perde a eleição. Mas a chance do Bolsonaro virar essa eleição é enorme. É muito maior do que os analistas acreditam. E eu falei, repeti, sozinho. Eu fui o único cara que dei 46 para o Bolsonaro do primeiro turno. Fui o único cara que dei 46. Ele fez 43,5, eu errei, eu tinha 2 pontos de margem de erro, e eu tinha 41 para o Lula, podendo ter 43. Eles conseguiram, a eleição só foi o que foi, porque eles manipularam os eleitores. A gente sabe que, historicamente, 15% dos votos são decididos na última semana, e os eleitores tendem a votar em quem está na liderança. O Datafolha conseguiu o feito de botar 53% para o Lula. Estava eleito o Lula. As pessoas não foram votar no Bolsonaro, aumentou a abstenção. Tanto que se você pegar, Ferri, e você olhar a declaração de ontem do Haddad, era velório. A gente sabe que tem eleição em São Paulo e etc., mas ele não estava animadinho. Não, ele perdeu a eleição. E a do Lula também. O Lula sabe que ficou muito ruim para ele. Porque o Congresso ele está de direita. Cara, foram 200 deputados de direita, 150 de centro. 15 senadores, cara. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A do Senado foi E outra coisa, os eleitores do Bolsonaro são engajados. Eles vão trabalhar para virar voto. Vira um aqui, vira um aqui, vira um aqui, vira um aqui. Enquanto os eleitores do Lula nem vão ir votar, cara. Né? Por isso que a campanha, por isso que está um silêncio na esquerda, né? Outra coisa, eu acho que a mídia, no geral, tem que fazer uma meia-culpa dessas pesquisas, porque ficou assim, cara, eu tenho vergonha alheia do que foi essa eleição. Era parecido outra, se tivessem colocado, por exemplo, 45-45 as pesquisas, tá? A pesquisa de sábado da Globo foi uma vergonha. 18 pontos, cara. 18. Se tivessem colocado 45-45, era capaz do Bolsonaro ter ganho no primeiro turno. Uhum. Tá? Tranquilo. Ferri, mais algum... Tu induz muito voto, cara. Tu induz muito voto. Entendeu? Quando tu coloca um candidato 20 pontos à frente, 18 pontos à frente numa pesquisa, na outra pesquisa 15, na outra pesquisa 14, tu induz, principalmente a pessoa mais humilde. Tem gente que não tá nem aí para o país, né? Para a eleição. Então o cara assim, vai acabar aqui no primeiro turno, não vou precisar nem votar nessa porcaria aqui no segundo turno. Sabe disso, né? Então o cara votou para acabar. O cara votou no Lula e votou lá no outro candidato do PT para acabar a eleição e não precisava votar no segundo turno. Sabe disso que acontece. Uhum. Mas quanta gente foi impactada por isso? Muita gente foi impactada por isso, né? Então, e eu não vejo mais de onde o Lula tirar, porque eles secaram ao máximo essa transferência, deram um all-in na pesquisa, que agora vai ser desmoralizada, já começou. Já está desmoralizada. Ricardo Barros, líder do governo, entrou com PL para criminalizar determinadas condutas nessas pesquisas. Eu estou entrando junto com o Jordi e Paulo Eduardo Martins já coletar assinatura para fazer a CPI, e eu acho que alguém ainda pode fazer representação para a PF e para a PGR, porque não se afasta a má-fé desse tipo de coisa. Quem sabe até, eu fiquei imaginando, imagina uma liminar para você proibir, porque realmente, o que a gente está falando aqui, gente, não é que simplesmente trocou, por exemplo, de um senador para o outro. Não vai ficar barato isso, cara. 30%! 30% no Tocantins. Eu não acredito em fraude nas eleições, mas eu acredito em manipulação de voto, indução de voto. Isso, para quem é pesquisador, para quem entende de estatística, sabe muito bem o que acontece. Tá? É muito claro que existiu uma manipulação das pesquisas eleitorais. Não tem como um candidato cravar 30% no sábado no Rio de Janeiro, e no domingo ele fazer 60% dos votos. Não tem como, cara. É 100% a mais, não é 10% a mais. Não era 30 e fez 33. Não era 35 e fez 38. Não, era 30 e fez 60. Engraçado que é sempre contra a direita, né? Isso que
Isso que cria nas pessoas uma certa raiva, entendeu, Eduardo? As pessoas não entendem, né? Então, eu queria só para terminar aqui, voltar a falar do Paraná, tá? O Paulo Eduardo Martins, pelo IPEC, tinha 14 no IPEC. E aí, o que o pessoal eu pensa? achei que ele ia ganhar, cara. Tá o Álvaro Dias e o Moro disputando, o Paulo Eduardo Martins em terceirão, lá embaixo. O que o pessoal faz? Contra o Álvaro Dias, vota no Moro. E foi justamente isso que aconteceu. Ainda assim, o Paulo Eduardo Martins, que tinha 14 no IPEC, terminou com 29,12. O Álvaro Dias, que tinha Ele entrou, 41, não? terminou com 23. Ele entrou, o Paulo não, né? Não, o Moro entrou com 33,5. Eu achei que ia entrar o Paulo. Paulo ficou em segundo, tá? O Eu Álvaro achei que ia Dias, que era o entrar. primeirão, ficou em terceiro. Não, eu achei que ia entrar. Eu achei que o Paulo ia entrar, cara. Eu tava bem. Outra coisa, eu acho. Ali no Paraná, Ratinho fez 78, né? Se não me engano, né? Bolsonaro fez o mesmo número de votos que em 2018. Tem bastante espaço ali para crescer no Paraná, viu? Tem bastante Paraná espaço para Ratinho fez crescer. 69, quase 70, 69. 69,74. Eu tinha visto 78, todo o número de cabeça. Mas no Paraná, o presidente fez 55, se não me engano. Né? Tem espaço para E o crescer o Ratinho vem, presidente. tá? O Ratinho vem. É, tem espaço para Vai ser o crescer o mesmo padrão do presidente no Zema. Paraná. Mas, assim, a primeira, são 4 pilares. Primeiro é a migração do Ciro e da tablet, que isso aí as pessoas estão calculando errado e vão errar de novo. São Paulo, Tarcísio vai fazer um estrago no segundo turno, muito forte. Né? A gente já viu ontem pela coletiva do Haddad. Minas Gerais, Zema vai fazer diferença. Vai fazer diferença. E a abstenção nos 3 estados do Nordeste lá, que o PT já ganhou, e no Nordeste em geral, Bolsonaro vai performar muito melhor no segundo turno do que no primeiro turno no Nordeste. Pode me cobrar, isso é outra cravada que eu vou dar aqui. Printa a tela aí, printa a tela aí. Pode printar aí. Eu falei que Minas Gerais, eu fiz uma live só para falar de Minas Gerais, que o Datafolha dava 31 para o Bolsonaro. Eu falava, é impossível ele ter 31. Ele fez 44. Né? Outra coisa que eu falava é que ele ia fazer menos votos. Não fez. Né? Só que toda essa manipulação, cara, tu imagina na TV, piscando todo dia, bim, 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 batendo, que o Lula tinha 15, 20 pontos na frente. Eles estão com essa narrativa e eu não entendia, cara. Sinceramente, eu não entendia. Eu olhava aqueles números e falava, caralho, mas isso aqui é uma loucura. Mas esses caras estão dando all-in. Eles estão dando all-in. Eles deram all-in na vitória do primeiro turno. Porque o que Sim. aconteceu? Eles meteram o all-in, se desse primeiro turno, bom, deu primeiro turno. Conseguimos induzir aqui 5, 6 milhões de votos. Eles conseguiram. Eles tiraram 3 a 4 milhões de votos do Ciro e 1 ou 2 milhões de votos da Tebet. E esses votos passaram para o Lula. Isso, claro, quem fez isso foram as pesquisas. Tá claro isso. Claro. O Ciro fez quanto em 2018? O Ciro fez 12,5%, cara. 12,5%. E nessa agora o Ciro fez 3%. 3%. Todos os votos migraram para o Lula já. 10%. Uhum. Tá? E você Então, acha por que vai migrar agora do Ciro para o Bolsonaro? Você acha que é por conta de uma pegada antipetismo, a economia? Eu acho que tem gente que é oposição ao Bolsonaro, que é anti-PT, queria uma outra opção de esquerda, não vota no PT de jeito nenhum. São vários, eu conheço vários que não votam no PT de jeito nenhum. Tem uma aqui atrás aqui. Entendeu? Que, porra, quer um PSDB, quer um não sei o que e tal. E agora vai fazer. O que sobrou de voto no Ciro não é do Lula. O que sobrou de voto no Ciro, a maioria é Bolsonaro. E na Tebet também. As pessoas estão equivocadas achando que esses votos vão para o Lula ou vão ser divididos. Não vão. Eles vão mais para o Bolsonaro do que para o Lula. Tá? Porque a migração já aconteceu. Os caras fizeram 45 dias de campanha de voto útil. E aqui um recado para o Ciro, que eu sei que ele vai assistir. Ciro, mais uma vez, era para ter sido presidente, era para ter sido escolhido no lugar da Dilma, era para ter sido reeleito, e era para tu ser um grande nome da esquerda uma vez. Mais uma vez tu foi boicotado pelo PT. Mais uma vez, Ciro. Eu sei que tu vai assistir esse vídeo.
Mais uma vez tu foi boicotado. Então pensa bem o que tu vai fazer no segundo turno. Tranquilo. Ferri, vamos encerrando por aqui. Tem mais alguma observação? Não, eu acho que a eleição está totalmente em aberta. Tem grande chance do Bolsonaro vencer. Ontem foi um dia que a galera se assustou. Hoje a tropa já está animada de novo. E a militância do Bolsonaro é 1000 vezes mais forte que a do Lula. 1000 vezes mais forte que a do Lula. Né? Sem contar toda a força da economia, que a economia está voando. Temos bolsa 5 de alta e dólar 5 de queda hoje. A economia está voando, isso é inegável. Se apegar aí no gênio Paulo Guedes, eu fiz até uma estátua para ele aqui, que a gente tem a menor inflação do mundo, uma das menores inflações do mundo e um dos maiores PIBs do mundo. Nunca, nos últimos 50 anos, o Brasil teve um PIB melhor e uma inflação melhor que os Estados Unidos e que a China. Só no governo Paulo Guedes e governo Jair Bolsonaro. Eduardo, obrigado aí pela atenção. Força aí, boa sorte no segundo turno. Tamo junto. E, pessoal, fique à vontade aí, quiser seguir, é Café com Ferri, beleza? @Café com Ferri, tem print aí, nos marca e peço pra galera nos seguir aí. Obrigado, turma. Valeu, um abraço, Ferri, fica com Deus.